Aula de número 29. Nessa aula de número 29, nós vamos estudar aqui o artigo 24, que, como eu falei na aula anterior, são aqui as questões iniciais à sentença arbitral. Ainda vamos ter aulas mais específicas, mais ali extensas sobre esse tema, tá? Mas nessas aulas são aulas que nós vamos só introduzir algumas regras para que você possa já ir fazendo a sua anotação, para que você tenha todo um aparato já preparado aí, né? Preparado aí para que você se prepare para você entender sobre a concepção da sentença arbitral. E depois nós vamos estender esse assunto aí para valer, tá? Mas vamos a essa aula rápida que fala sobre como expedir a sentença arbitral. Essa aqui é muito simples. Nós temos aqui o artigo 24, a proposta do curso é esse, estudar artigo por artigo, e aí nós passamos por aqui e vamos ver como que você vai expedir a sentença arbitral. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Sentença arbitral não existe sentença arbitral verbal. Olha, foi determinado assim, assim, assado e vamos apertar as mãos. Não, isso não existe. Tem que ser o quê? Um documento escrito. Além de ser um documento escrito, quando se fala em documento escrito, surgem duas perguntas. Depois eu vou falar além de documento escrito, eu vou concluir. Mas aí surgem duas perguntas, porque já até me fizeram essa pergunta. Olha, Giovanni, tem que ser escrito a caneta mesmo? Ou pode ser... Perdão. Ou pode ser digitado o documento? Pode ser feita das duas formas, tá? O mais comum é o digitado, porque é o que se utiliza mais agora. Mas se for escrita a caneta, tem a mesma validade, tá? A arbitragem não é complexa, a arbitragem ela é simples. Então não tem essas questões de decidir apenas, né, digitado ali. Não, pode ser também a caneta, tá? Mas o fato é que tem que ser um documento escrito, ok? Agora vamos além disso daqui e ver o parágrafo 1º e 2º para complementar aqui sobre a questão dessa sentença arbitral, como que ela é expedida. Quando forem vários árbitros, a decisão será tomada por maioria. Olha só, então teve 5 árbitros, 3 votaram para a decisão A, 2 votaram para a decisão B. A maioria, né, que votou para A é o que vai ser decidido. Ah, mas tem um árbitro que falou que é o B, é o B, é o B, é o B, é o B. Não é. A regra é a maioria é que vai decidir. Então, se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. E aqui nós estamos falando de arbitragem institucional e não de árbitro único. Porque se é árbitro único, ele já é único, ele que vai decidir. Não tem outra pessoa para decidir, não tem outros árbitros para decidirem. Mas como nós estamos falando de arbitragem institucional, o parágrafo se remete a isso, aí a regra é, a decisão é pela maioria. Se não houver acordo majoritário, aí o presidente é quem vai decidir. Então, suponhamos que teve ali, né, não teve um acordo entre os árbitros, aí o presidente vai lá e faz a sua decisão. É ele que vai decidir, o voto do presidente que vai decidir. Parágrafo 2º diz o seguinte: o árbitro que divergir da maioria poderá, querendo declarar seu voto, o árbitro que divergir da maioria poderá, querendo declarar seu voto em separado. Mas você viu que não adianta, porque o voto dele tem que ser somado à regra anterior do parágrafo 1º, que é o voto da maioria, ou vai prevalecer o voto do presidente quando não há acordo. Mas ele pode declarar o seu voto separado, sem problema nenhum. Não precisa ser junto com todos os árbitros. Ele pode declarar
em um documento apartado, tá bom? São regras simples que nós estamos vendo, porque aqui a gente começa a esquentar nesse assunto, mas se prepare para as próximas aulas, porque aí sim a gente já vai comer aquele, como diz, como diz o ditado, aquele alimento mais sólido, tá bom? Então vai se preparando, se prepare para fazer anotações, porque esse tema ele é muito importante, pois é o que decide o litígio, tá bom? Então vamos lá? Tá preparado? Vamos então à nossa próxima aula.